Muito bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos dar continuidade ao estudo do livro Entre a Terra e o Céu. Hoje nós vamos iniciar no capítulo 12, tá? Eles estão retornando do Lar da Bênção, estavam conversando, né, com a irmã Blandina, com a Mariana, aí terminaram os assuntos, né, e estavam voltando para a terra aqui, né? A casa da Antonina, onde eles estavam fazendo algumas observações, tal, né? Então vamos lá. Boa noite a todos que estão chegando, tá, pessoal? Sejam bem-vindos. É sempre uma alegria estar junto com vocês aqui, tá? Para a gente aprender, estudar juntos, ok? Então vamos lá, estudando sempre, é o nome do capítulo, né? As despedidas, retomamos as excursionistas sob a nossa guarda e, em pouco tempo, achávamos-nos de novo no caminho terrestre. As excursionistas que está falando, as excursionistas que está falando era a Antonina e a outra senhora, ambas foram visitar os seus filhinhos desencarnados, em tenridade, tá? Então, eles foram atrás das duas senhoras e estão voltando com elas, né? Saindo do Lar da Bênção. Da faixa de luz solar, olha, onde eles estavam tinha sol. Ó, da faixa de luz solar, tornamos a imersão na sombra noturna. Olha que interessante, eles estão à noite, só que onde eles estavam, no Lar da Bênção, estava sol, né? Interessante, né? Nós não sabemos se estava sol porque em algum lugar do planeta onde fosse dia, ou se algum lugar em termos de dimensão. É provável que em termos de dimensão, tá? Porque eles saem... Veja bem, uma coisa é a geografia do planeta. Ora, você pode sair de um ponto e ir para outro ponto do planeta e você não saiu da dimensão material, tá? Pode acontecer do espírito sair daqui de noite e ir lá para o Japão, nesse mesmo horário está dia lá, né? Ok? Então, os espíritos fazem isso frequentemente, né? Eles, com uma velocidade muito grande, eles e vão lá para o Japão e vão lá para algum outro lugar onde é dia agora, né? Então, eles saem da noite agora e chegam lá dia. Isso é fácil, né? Agora, nós podemos também... Oi, Edevaldo, um abraço, viu? Seja bem-vindo. Nós podemos também sair dessa dimensão e adentrar em outras dimensões, sem sairmos muito desse espaço geográfico, sem irmos muito assim, longe geograficamente, né? Mas nós adentrarmos outras dimensões. Eu posso não sair daqui e eu posso adentrar outras dimensões, me desprender, né? E com a ajuda espiritual adentrar dimensões diferentes, tá? Sem sair muito do espaço onde a gente está. É só a gente lembrar que onde nós estamos aqui, eu não vejo, vamos supor, eu não vejo os espíritos, tem um espírito mais inferior que me vê, né? E aí tem um espírito superior que vê esse espírito e que me vê, só que esse espírito não vê o superior. Pode ter um espírito mais, né, evoluído ainda que vê os três de baixo e os três de baixo não o veem. Ou seja, são várias dimensões superpostas, tá? O fato é que eles saíram de um momento em que estava escuro, era noite, e chegaram nesse Lar da Bênção que estava claro, estava dia, né? Certamente porque adentraram outras dimensões, além da questão geográfica material, tá?
Uhum. Então, da faixa de luz solar, tornamos a imersão na sombra noturna. Quer dizer, saíram de novo da luz solar e entraram na sombra noturna. Mas o espetáculo do céu não diminuíra em beleza, porque as primeiras cores da alvorada tingiam o distanciado horizonte. Quer dizer que mesmo eles voltando para as sombras, né, é, da noite, né, os raios do amanhecer, né, do sol já estavam surgindo também nessa região material, né? Eles estavam voltando para a vida material, para a dimensão material, né? Então também estava nascendo o sol, né? Clarencio restituiu a companheira de Antonina ao lar, depois de afetuoso adeus. E sem maiores delongas, demandamos o ninho doméstico de nossa amiga. Então eles voltaram, deixaram a outra senhora, que eles nem citaram o nome aqui, que foi visitar o filhinho dela, né? No lar da bênção. Deixaram a senhora em casa e aí voltaram com a Antonina para a casa dela, tá? É que a Antonina faz parte da história que vocês vão entender com o passar do tempo aqui, né? Antonina mostrava-se calada, tristonha. Disse-ia, teimava em permanecer para sempre junto do pequenino que a precedera na longa viagem da morte. Todavia, em penetrando o estreito santuário familiar, dirigiu-se apressadamente ao quarto, de coração novamente atraído para os outros filhinhos. Então, olha que interessante, ela estava, né? Vocês lembram que ela estava perguntando se ela não podia ficar lá definitivamente, né? Junto com o filhinho dela no plano espiritual. Então vocês se lembram disso, né? E aí o Clarencio foi explicando para ela, não, minha irmã, você ainda tem coisas para realizar na Terra, né? Como é que você ficaria no plano espiritual, deixando os filhinhos aqui na Terra sozinhos, abandonados, né? Então, mas ela voltou ainda meio tristonha. Por quê? Porque é um lugar muito bonito, perfumado, iluminado. A presença do filhinho dela, que ela sentia muita saudade, né? Tudo, alegria, né? Uma vibração muito boa. A gente vai e a gente não quer voltar, né? Só que a vida material nos chama com os seus impositivos, com as suas necessidades, né? Então, o senso de dever tem que prevalecer, né? Então, ela voltou meio tristonha e tal, né? Só que bastou chegar em casa, né? Adentrar o recinto doméstico e ela já foi correndo para o quarto para ver os outros filhinhos, atraída, né? Pela lembrança, pelas necessidades dos outros filhinhos, né? O ministro paternal fê-la deitar-se e aplicou-lhe recursos magnéticos sobre os centros corticais. Né? Quer dizer, o ministro, todo carinhoso ali, fez ela deitar-se. Né? Quer dizer, espiritualmente uma cena muito bonita, né? Ela chegando na sua casinha, no seu quarto, os filhos dormindo ali, o ministro fez ela deitar, ajudou ela a se acomodar e tal. E aplicou-lhe recursos magnéticos. E aplicou as energias dele, né? Os espíritos fazem isso, né? Oram, pedem ajuda e tal, e usam essa força, né? Os recursos magnéticos que eles possuem. Nós também possuímos aqui na Terra, né? Os espíritos possuem magnetismo espiritual e nós temos o magnetismo animal, né? Só que dizem os espíritos no livro Nos Domínios da Mediunidade que nós aqui na matéria, somente acidentalmente nós curaríamos alguém apenas com a nossa energia. Tá? Isso tá, eu posso depois colocar para vocês a citação no livro Nos Domínios da Mediunidade. Só acidentalmente nós efetivamente curaríamos alguém ou ajudaríamos alguém somente com os nossos recursos magnéticos. Isso quer dizer o quê? Que é imprescindível a ajuda espiritual. Nós, quando estamos encarnados, quando vamos aplicar o passe, nós precisamos dos fluidos espirituais junto com as energias magnéticas animais nossas, né? E muito mais pelo conhecimento dos espíritos, da fisiologia, toda a estrutura energética nossa,
eles é que trabalham no sentido de saberem realmente as necessidades dos encarnados, né? Por isso que a gente sempre, o passe espírita, né? Sempre quando a gente vai aplicar o passe em alguém, nós oramos, temos que criar um ambiente adequado, pedimos a presença, o auxílio dos amigos espirituais, fazemos essa conexão com essas forças superiores, para aí iniciarmos o trabalho de exteriorização das forças radiantes, como eles chamam, tá? Então, o Clarencio aplicou um passe na Antonina, né? A mãezinha de Marcos, Antonina, né, demonstrou experimentar leve e doce vertigem. Isso aí, né, espiritualmente, ela sentiu uma leve e doce vertigem, em função do passe que o Clarencio estava aplicando, né? Atendendo ao orientador, demoramos-nos em observação, notando que Antonina, de nossa maravilhosa viagem, aderira ao corpo denso, qual se fora por ele sugada, à maneira de formosa mulher, de forma sutil e semilúcida, repentinamente engolida por bainha de sombra. Tá? Olha a imagem, né, que o André Luiz utilizou, né? Então ele está vendo o ajustamento espírito-corpo, né? Ele está analisando, ele e o Hilário, eles estão observando o fenômeno do ajustamento espírito-corpo, a volta, né, do espírito para o corpo. Inclusive, abre parênteses aí, fora do texto aqui, né? Só uma lembrança que eu tive. Muitas pessoas falam que eu costumo sonhar muito 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, tal, né? Aí, o que a gente sabe é que não é que a pessoa sonhou, não é que ela estava vivenciando coisas 5 horas ou 6 horas da manhã, na maioria dos casos. Mas é o horário onde a pessoa voltou para o corpo. Né? Então, o que acontece quando a gente volta para o corpo? Isso aqui ele não vai falar aqui, né? São outras leituras, outros estudos, né? Só que a gente lembrou aqui agora. O que acontece? Nós vamos transferir as informações, as vivências do espírito, da individualidade, né? Do espírito imortal, do ser que estava desprendido do corpo, nós vamos transferir essas informações para o corpo físico. Lógico que nós não vamos transferir todo o conteúdo, porque não cabe. Tá? Toda vivência espiritual não é compatível com a nossa condição fisiológica, material, não cabe. É querer colocar uma coisa muito grande numa caixinha pequena. Então, nessa hora, aí é a hora que nós transferimos, às vezes simbolicamente, nós usamos de alguns símbolos, o nosso inconsciente usa de uma simbologia, para como que compactar aquela vivência que nós tivemos. Né? Então acaba usando símbolos para compactar essas vivências. É como um arquivo compactado, né? Para caber, né, alguma coisa no nosso cérebro, na nossa estrutura material. Né? E ainda assim, de forma fragmentada. Por isso que parece meio louco alguns sonhos assim que a gente tem. Eu tive um sonho meio maluco, né? É porque a gente lembra fragmentos. Nós não lembramos, via de regra, da experiência completa, toda a experiência. Tá? Então, geralmente essa é a hora onde nós estamos transferindo. Nós voltamos para o corpo. Há esse ajustamento que o André Luiz está vendo aqui, como se o corpo fosse engolindo o espírito. Né? Tem inclusive aquela sensação, né, muito comum, que parece que você está caindo às vezes, né? É quando o espírito está voltando para o corpo. Às vezes a volta é meio abrupta, às vezes a volta é meio rápida, meio abrupta, né? Eu sonhava muito isso, como se eu tivesse volitando assim de costas, sendo atraído por alguma coisa assim, e vendo tudo passar do meu lado assim, indo para trás assim, rapidamente, de repente caía, aí acordava, né? Então, aí o pessoal fala, porque está crescendo, é porque está crescendo. Não tem nada a ver com está crescendo, né? Mas é a experiência de voltar para o corpo, né?
Parece que você cai num buraco, na verdade o buraco é o corpo, né? Então aqui esse ajustamento, né, que a Antonina está fazendo, dá um susto, né, Elisângela? Então, é assim mesmo, né? Cada um tem uma vivência aí nessa área, né? De parece que está caindo, né? Mas é essa volta ao corpo. Aí a gente vai reassumindo a aparelhagem orgânica. É a hora que pode ocorrer também aquela letargia do sono, ou seja, você já está consciente no corpo, mas aí você não consegue mover um braço, não consegue falar, não consegue gritar, às vezes você estava fugindo de alguma coisa, né? Aí você voltou rapidamente para o corpo, só que não deu tempo de assumir toda a aparelhagem cerebral, não deu para reassumir ainda, né? E aí você já está voltando a consciência para o corpo, mas você ainda não reassumiu a aparelhagem fisiológica. A aparelhagem nervosa, por exemplo, o cérebro, né? É como se o espírito, voltando ao corpo, é como um piloto de avião que entra na cabine de comando e ele precisa lá, liga aqui, liga lá, liga, né? Vai ligando todos os botãozinhos lá, vai até que ele assuma a nave, né? Assuma o avião e tem o poder de locomover-se, né? De produzir as movimentações que ele precisa, até decolar e tal. Então, nós voltamos ao corpo, nós precisamos ativar, né, todas as áreas de comando para movimentação, para fala, né, tudo que a gente precisar, né? Até mesmo a nossa memória, até mesmo a consciência de nós mesmos. Já aconteceu coisas muito interessantes assim, de eu acordar, alguém me acordar, eu estava num sono tão profundo e a pessoa falou: Alexandre, os pedreiros estão aí, querem saber, 7 horas da manhã, né? Os pedreiros batendo na porta da gente. Os pedreiros estão aí que eles querem saber que horas que, né, você vai comprar não sei o quê. O pedreiro? Que pedreiro, né? Falei, da casa lá. Casa? Que casa? Na verdade, a minha esposa estava falando comigo, eu nem lembrava quem era ela. Ou seja, eu não tinha assumido ainda, né, toda aquela identidade, aquela memória, toda aquela coisa. Aí devagarzinho a coisa vai encaixando. A gente vai lembrando quem a gente é, né? O que a gente está fazendo ali. Depende do tipo de sono, né? Às vezes tem um sono mais profundo que a gente fica meio atrapalhado, né? O Antônio Celso colocou: a primeira vez que eu saí do corpo consciente, pensei que estava desencarnado. Olha só. Que legal, você tem essa capacidade então de sair do corpo conscientemente, Antônio. Muito bom, né? Eu não consigo fazer isso. Não tenho vivências nessa área, assim, de sair conscientemente, né? Sei que eu saio sempre, mas não tenho consciência, nem lembrança quase do que eu faço à noite. Mas é interessante, né? Aí continuando aqui, eles estavam observando ela voltar ao corpo, né? Em se justapondo ao cérebro físico, perdera a acuidade mental com que se caracterizava junto de nós. Com a fisionomia calma e feliz, despertou no veículo pesado. Então veja bem, pessoal, olha que interessante, a Antonina voltando ao corpo, né? Em se justapondo ao cérebro físico. Por que isso? Porque nós temos o cérebro físico, né, todo o sistema nervoso do nosso organismo, mas nós desprendendo do corpo físico, nós temos o perispírito, nós temos os órgãos perispirituais, nós temos um cérebro também perispiritual. O corpo físico é uma réplica do corpo espiritual, com algumas modificações do corpo espiritual, né? Dependendo da evolução da pessoa e tal. Ok? Então, justapondo-se. Então, imagina o espírito, né? O cérebro
perispiritual se justapondo ao cérebro físico. É esse momento de assumir a aparelhagem física, que é entrar na sala de comando ali do avião, entendeu? E começar a ligar os botãozinhos, ok? Então vai se justapondo. Isso é importante a gente sempre lembrar, né, pessoal? Cérebro é uma coisa, cérebro, né? Material é uma coisa, mente é outra, tá? O cérebro é material, a mente é imaterial, né? Do ponto de vista dessa matéria grosseira, é independente do cérebro. Tanto que nós desencarnamos, morre o corpo e a mente continua existindo, tá? Então cérebro e mente são coisas diferentes. É um dos paradigmas que vai ter que mudar na ciência, né? A ciência atual e a ciência para o futuro terá que rever esse paradigma, né? Hoje a ciência acha que mente e cérebro é a mesma coisa. Para nós espíritas e espiritualistas que estudemos a ciência da alma, nós entendemos como coisas diferentes, são entidades diferentes. A entidade cérebro físico é uma coisa, é um aparelho. Mente é uma manifestação do espírito, né? A mente, ok? É onde os pensamentos realmente surgem, tá? Certo? A Sandra Vignoli colocou: tenho sonhado muito com minha irmã que faleceu faz 5 anos. Não consigo me desligar dela de jeito nenhum. Né? É importante sempre lembrar dela com energias boas, não ficar muito fixada, né, Sandra? Eu sei que é difícil, mas o interessante é isso, né? Sempre que lembrar, mandar vibrações boas e não ficar se ligando muito, né? Mas o sonho é certamente o momento onde vocês acabam se encontrando, né? Então, em se justapondo ao cérebro físico, perdera a acuidade mental. Você vê que é uma coisa que diminui a frequência, diminui o potencial, né? O cérebro físico, ele é uma resistência. O Hermínio Miranda, no livro Alquimia da Mente, ele fala, inclusive, que o cérebro físico, na visão dele, não é uma máquina de lembrar, é uma máquina de esquecer. É uma resistência à lembrança total do espírito, né? Então, quando nós estamos fora do corpo, nós lembramos de uma forma muito mais fácil, muito mais ampla, muito mais perfeita das nossas vivências. Quando a gente volta para o corpo, a gente encontra a resistência física, da qual faz parte o cérebro, né? Dessa estrutura pesada que é o corpo físico. Então funciona como uma resistência ao potencial do espírito. É como se diminuísse o potencial do espírito para que a gente possa focar mais em determinadas coisas que são necessidades emergentes, urgentes para nós, e não a lembrança de tudo o que a gente tem vivido ou viveu espiritualmente, tá? Já pensaram nisso? Cérebro como máquina de esquecer, não de lembrar. Isso aí vocês vão lembrar também, né? Ok? Então aí ela ia perdendo a acuidade mental, né? Que ela se caracterizava junto aos espíritos amigos, né? Uma desenvoltura, uma acuidade mental, uma facilidade com algumas coisas, ela como que perdeu, voltando ao corpo físico, né? Só que ela voltou com a fisionomia calma, feliz, despertou no veículo pesado. Contudo, Antonina não mais nos viu. Então aí a Antonina não via mais os espíritos. Ela despertou e ela não via mais os espíritos. Se fosse uma pessoa com mediunidade mais aflorada, né, com uma capacidade perceptiva maior nesse campo mediúnico, poderia acordar meio que lembrando do que tinha acontecido, lembrando até de algumas fisionomias que ela tinha visto, e abrir os olhos e ver os espíritos ali ainda, como algumas pessoas me relatam, né? Abre o olho e ainda vê os espíritos ali ao pé da cama, os espíritos conversando, tá? Não é errado a gente ouvir esse tipo de relato, tá? Era agora simplesmente a mulher humana, nas cobertas agasalhantes do leito,
acomodada à escuridão do recinto. Lembrava-se, sim, do passeio ao lar da bênção, mas através de impressões a se esfumarem rápidas. Então é interessante, né? Porque o André Luiz, ele, observando a Antonina, ele sabia mais ou menos o que estava ocorrendo com ela. Então ele sabia que ela lembrava do passeio que eles fizeram, né? Só que era como se fosse através de impressões a se esfumarem, né? A passarem, como se fosse fumaça, né? Rapidamente, assim, de uma forma vaga, né? De uma forma vaga, não de uma forma tão precisa, né? Como a gente lembra, às vezes, de algumas coisas da nossa vivência material, por exemplo, né? Só a imagem do filhinho, tema central do seu amor, lhe persistia clara e movimentada na memória. Olha que interessante. Então aí, no caso do filhinho, sim, ela lembrava de uma forma clara, de uma forma detalhada, mais nítida, né? Até porque é o centro do interesse dela. E muito da nossa lembrança tem a ver com qual é o centro de interesse nosso. Inclusive sonhos onde a gente faz coisas diferentes, coisas que a gente não costuma fazer, geralmente grava mais pra gente, porque é uma coisa nova. A novidade grava muito pra gente. Aquilo que vai ficando comum, aquilo já não impressiona mais a gente. Há uma tendência da gente não lembrar mais nos sonhos, né, que a gente tem. Certo? Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Edileide colocou: sinto cheiro estranho de coisas que não tem em casa. Sim, Edileide, isso aí é uma percepção mediúnica também, tá? Sentir perfumes, cheiros, odores, né? Gostosos ou ruins, né? São frequentemente captados por nós através da nossa capacidade mediúnica, tá? Porque normalmente a gente sente fisicamente as moléculas que se desprendem, né? E através do ar a gente capta, as nossas narinas captam as moléculas que causam impressões em nós, moléculas de perfume, né? Um café, a gente sente, tal. Mas na percepção mediúnica nós captamos, vamos dizer assim, as moléculas espirituais. Nós captamos além da capacidade perceptiva das narinas, que é uma capacidade específica, né? Assim como a visão, assim como a audição. Mas na percepção mediúnica nós captamos os cheiros, os perfumes, os odores espirituais que estão no ambiente ou trazidos por algum espírito, alguma presença que está próxima, tá? E aí a gente capta o que não está existindo materialmente, mas está existindo espiritualmente, tá? Ok. A Elisângela também, quando acordo é que vejo os espíritos logo ao abrir os olhos. É interessante isso. Muitas pessoas narram isso, né, Elisângela? Até porque a mediunidade, ela precisa sempre de uma certa emancipação da alma, né? E como você está ou saindo do corpo ou voltando ao corpo, você está naquele intermediário onde ainda existe um certo afrouxamento ali com relação à matéria, né? Então algumas pessoas nesse momento relatam. Até pessoas que normalmente não percebem muitas coisas, mas podem, nesses momentos de retorno ao corpo, podem perceber, devido a uma certa emancipação, né? Mas geralmente tem uma percepção boa, mediúnica. Geralmente as pessoas que vêm nessas situações, elas também têm uma percepção, né? No dia a dia, que às vezes não percebe, né? Não toma consciência disso, né? A Edileide, uma vez, né, pessoal, eu estava
praticamente recém-casado, pouco tempo de casado e tal. Uma casa nova que a gente estava morando e tal. E aí, de repente, eu comecei a sentir um cheiro de pano, sabe, pano usado, pano sujo, aquele cheiro de mofo, aquela coisa esquisita, né? Foi aquele cheiro assim, né? Foi de onde que vem esse cheiro? Eu estava percebendo que estava vindo do nosso quarto, né? Aí fui, entrei no quarto, nossa, tá um cheiro forte, né? Cheiro de pano sujo, sabe? Falei, que coisa, né? E eu olhei para lá, olhei para cá, olhei tudo, eu não achei nada, né? Não tinha justificativa para aquele cheiro de pano sujo, aquela coisa esquisita, né? Aí daqui a pouco a gente viu que o cheiro começou a andar, né? Aí a gente viu que o cheiro estava andando. Aí daqui a pouco já não estava mais no quarto, o cheiro estava num outro quarto, tinha 3 quartos, né? Estava no segundo quarto próximo ali. Né? Aí a gente foi concluindo que era espiritual mesmo. Que o cheiro foi andando na casa. Falei, nossa, às vezes o espírito está tão materializado, ele está tão apegado à matéria, que até mesmo fisicamente a gente consegue sentir. Não é nem captação mediúnica, não. Às vezes é captação física mesmo, porque ele está tão materializado que ele atrai muitos átomos materiais, muitas moléculas materiais ainda. Ele não se desprendeu totalmente, né? Ou parcialmente da matéria. E então aquilo, qualquer pessoa que estiver ali vai sentir. É interessante, né? Como que um efeito físico mesmo, né? Então, e aí é interessante que foi, né? Transitou ali, daqui a pouco fez uma prece e tal, fez uma leitura e sumiu. O cheiro desapareceu dos quartos, da casa. Muito interessante. Né? A Margarida colocou, tem vezes que acordo feliz e queria continuar nesse sonho, mas não lembro de onde estive, né? Ok, Margarida, às vezes a gente acorda só com uma certa impressão, né? Mas você não lembra, né? Você não consegue resgatar aquela memória. E quando você acorda lembrando, né? Às vezes você acorda lembrando um monte de coisa legal, fala, nossa, você tem que anotar essas coisas, quanta coisa legal. Não, não, mas eu vou lembrar, eu vou lembrar. Aí passa 2 minutos, some aquilo da cabeça, você nem lembra mais do que você estava falando, né? Aí tem coisa que até deixa a gente chateado, né? Porque você sabe que é de uma coisa interessante e aí você perde a informação, né? Por isso que a gente tem que, quando é uma coisa interessante mesmo, você tem que já anotar aquilo, ou gravar, falar para alguém, gravar, porque senão você perde a informação mesmo, né? A Lucélia colocou, já senti cheiro da minha avó paterna, mas isso já foi há muitos anos, e uma vez apenas. Às vezes pode acontecer isso quando alguém quer se fazer lembrar algum parente, né, que costumava usar uma colônia de lavanda, ou de, né, alfazema, alguma coisa. Então, aquilo gravou muito, ela sabe que você, né, que você conhece o cheiro. Então, a pessoa ela vem trazendo aquele perfume para você lembrar dela e detectar a presença, o que facilita, às vezes, a pessoa te ajudar, passar alguma intuição, alguma orientação espiritual, né? Então, às vezes, eles usam como fator de identificação. Tá? Até cheiro de fumo mesmo pode ser, às vezes, aquele parente, né, que usava fumo, né, fumo de corda, fumo. E aí, o tabaco, né? Às vezes usa como um fator de identificação. Não que ele mantenha o vício, mas é que ele usa, às vezes, só para despertar uma memória. E como os cheiros eles fixam, diz a Joana de Ângeles que a música e o cheiro, né, eles são fatores de fixação de memórias. Então a gente grava muito memórias de certas épocas através de músicas e através de perfumes, de cheiros, de odores, né? E se a gente for pensar, realmente é assim, né? Certo.
Ok, pessoal. Deixa eu tomar uma aguinha aqui para. Vamos continuar aqui, aí eu vou parando e a gente vai lendo um pouquinho mais, tá? Vamos ver aqui. Então ela lembrava da imagem do filhinho, que era o tema central do seu amor, né? Que persistia clara e movimentada na sua memória. Nossa presença e todas as demais particularidades do voo sublime lhe acudiam à lembrança por acessórios fantásticos e se lhe perderem nos obscuros escaninhos da imaginação. Quer dizer que a imagem central do filhinho, ela estava lá clara, mas o resto, a viagem, a volitação, tudo isso fazia parte da imaginação dela, né, como uma coisa secundária, fazendo parte de algo fantástico que ela tinha vivido, né? Como quem seleciona preciosidades, a consolada mãezinha procurava ansiosa, nos arquivos da própria mente, todas as palavras que ouvira do filho abençoado, buscando retê-las no escrínio do coração. Por isso, das valiosas observações de Clarencio, em poucos minutos não lhe restava na alma qualquer reminiscência. Então ela tentava, como o filho dela era o tema central ali das lembranças, da vivência que ela teve e das lembranças dela, ela buscava reter tudo que o filhinho tinha falado para ela, que ela lembrava de certo modo, né? O que o filhinho, ela buscava na memória as palavras exatas que o filhinho havia dito para ela. Mãe, estou viva, que eu estou bem, não sei o quê. Deve ter falado alguma coisa assim, ela tentando lembrar do que ele falou para ela, né? Só que as palavras do Clarencio, a conversação que eles fizeram na ida, na volta, né? As reflexões profundas do Clarencio, quer dizer, pouco tempo depois já não restava mais nada na memória dela, né? Então veja bem, isso muitas vezes acontece conosco. Nós não lembramos de nada que a gente fez no plano espiritual. Comigo é muito comum, né? Às vezes eu lembro uma coisinha ou outra, assim, sonhos assim meio desencontrados, mas eu não tenho lembrança nenhuma de nada muito nítido, assim, muito, muito, muito raro, né? Mas não é que eu não vivenciei, não é que a gente não vivencie. E tudo que a gente vivencia, tudo que a Antonina recebeu do Clarencio, em termos de estímulo, em termos de orientação, tudo isso ficou gravado dentro dela. Só que fica no inconsciente, né? Que ela não tem acesso facilmente, mas ela vai ter, ao longo da vida dela, ela vai ter esses estímulos, uma vaga lembrança, uma certa intuição de algumas coisas que foram ditas pelo Clarencio. Tá? Então isso sim, nada se perde. Né? Nada se perde. Tudo de bom que a gente passa e a gente aprende, tudo isso fica gravado e acaba servindo de estímulos positivos para a gente. Tá? Ok. Então vamos lá. Antonina movimentou-se, fez luz e ouvimos-la pensar vibrante. Oh, meu Deus, que alegria! Pude vê-lo perfeitamente. Quero guardar a recordação deste sonho divino. Marcos, Marcos, que saudades, meu filho. Né? Então ela guardava fortemente isso, né? Vocês vejam aqui. E ela se sentiu consolada, né? Se sentiu consolada. Esse era o objetivo dos espíritos amigos, consolar a mãezinha que perdeu o filho recentemente, né? Então ela se sentiu alcançado o objetivo, ela se sentiu consolada, né? E isso é legal, porque muda o modo de sentir, né?
muda o modo de sentir, e aí muda o modo de se relacionar com a vida, agora com mais ânimo, com mais esperança, sabendo que o filhinho está bem amparado, está num lugar bonito, né? Então, voltando com essa impressão já é maravilhoso. O ministro abeirou-se dela, acariciou-lhe a cabeça, como se a envolvesse em fluidos calmantes, e a simpática senhora restabeleceu a sombra no recinto. Você viu o carinho dos espíritos amigos, o carinho do Clarencio, né? O Clarencio viu que ela ficou meio excitada, né? E com a lembrança tal, e acendeu a luz, né? E embora a recordação fosse boa, fosse muito agradável, tudo, o Clarencio ainda aplicou recursos calmantes nela. Ela apagou a luz, né? E foi dormir, né? Abraçando a caçula que repousava ao seu lado, novamente dormiu. Nossa amiga não poderá guardar positivas recordações, informou Clarencio com atenção. Então Clarencio disse, olha, nossa amiga não poderá guardar positivas recordações. Tá? Olha o Clarencio, né? Que é um dos ministros lá de nosso lar, um espírito de muita luz, né? Muito conhecimento, dizendo que ela não poderia guardar positivas recordações, ou seja, recordações muito claras, muito límpidas ali, do filhinho ou do lugar onde ela foi. Ela não poderia guardar essas lembranças. Assim como nós, muitas não podemos também, às vezes, lembrar de muita coisa que a gente vive à noite. Aí vocês estão perguntando, mas por quê? Né? É justamente o que o Hilário perguntou aqui, tá? O Hilário. Mas por quê? Indagou o Hilário admirado. Aí a resposta do Clarencio, né? Raros espíritos estão habilitados a viver na Terra com as visões da vida eterna. Tá? Já está aí a resposta para vocês, né? Pro porquê de vocês aí. Vocês mães aí já ficaram, mas por que ela não vai lembrar? Né? Ela vai guardar a impressão, ela vai guardar o consolo, a coisa boa, mas ela não vai ter lembranças claras do que ele falou, onde estava, como é que estava. Né? Ela vai guardar só a sensação boa. Né? E a resposta é que raros espíritos estão habilitados, aí raros espíritos encarnados, né? Vamos entender assim, raros de nós, aqui na matéria, né? Estamos habilitados a viver na Terra com as visões da vida eterna. Tá? Quer dizer, viver na Terra com as visões da vida eterna. Raras pessoas têm essa condição, né? Porque são duas vidas em paralelo. Nós não fomos estruturados, nós não temos estrutura ainda para viver essas duas vidas em paralelo. Raras pessoas têm essa condição. E ainda assim, os espíritos falam, eu falava até ontem isso no nosso estudo aqui, do curso básico, né? Os espíritos falam, se eu não me engano, no livro... não sei se é nos domínios da mediunidade ou nos mensageiros, talvez. Que o instrutor fala para o André Luiz que, via de regra, a pessoa com mediunidade, ela não pode ter mais do que 30% da percepção da realidade espiritual que a cerca. Porque nós não estamos preparados para viver duas vidas simultaneamente. Tá? A gente tende ao desequilíbrio, a gente tende à loucura, a gente tende, né, à desarmonia psíquica e emocional. Tá? Não é fácil, pessoal, a gente vê tudo que ocorre ao nosso redor, a gente tem lembranças mesmo boas. Veja bem, aqui no caso da Antonina, são lembranças boas. Vejo que até mesmo as lembranças boas, elas podem ser muito prejudiciais para nós. Porque elas trazem uma oscilação muito grande, uma excitação, uma exaltação muito grande. Né? Tanto as coisas muito negativas como as coisas muito boas, elas podem trazer oscilações muito fortes. E isso pode causar males para a gente aqui na Terra. Tá?
Aí vamos entender a resposta aqui, né? Raros espíritos estão habilitados a viver na Terra com as visões da vida eterna. A penumbra, a luz fraca, né? Interior é o clima que lhes é necessário. Né? Quer dizer, a penumbra interior, essas coisas vagas para a gente, é o clima geralmente necessário para nós. Muita clareza espiritual para nós não é interessante. Né? Ou deixaria a gente muito exaltado, muito eufórico, muito excitado, ou muito desanimado, ou muito com medo, ou muito inseguro. Então não é o nosso clima interior melhor é dessa penumbra. Tá? A exata lembrança para ela redundaria em saudade mortal. Olha só, a exata lembrança para ela redundaria em saudade mortal. Você vê que é tão forte o negócio que a saudade que ela poderia ter em cima dessas recordações muito boas poderia ser mortal para ela. Como assim saudade mortal, Alexandre? Vai morrer de saudade? Pode entrar num processo depressivo, pode entrar numa melancolia muito grande, né? Uma debilidade, uma falta de vontade para viver a vida material e querer intimamente, acalentar intimamente, voltar a ter contato com o filhinho, voltar a viver lá, né? E aí seria muito ruim, porque seria a forma dela não conseguir isso. Né? Se ela começasse a entrar nessa faixa, ela se distanciaria mais do filhinho dela, porque ela entraria na faixa do desequilíbrio. E ninguém pode apressar a sua morte, ninguém pode adiantar a sua morte. A vida tem que seguir o seu curso normal. Nós precisamos cumprir primeiro os nossos deveres aqui, precisamos solucionar os nossos problemas, nossas dívidas. Só depois, com paz na consciência, com um dever cumprido, com elevação, é que a gente vai ter acesso, né, àquilo que a gente gostaria, bom, né, as coisas boas que a gente gostaria no plano espiritual. Tá? Então poderia redundar em saudade mortal. Né? Veja então que até as coisas boas a gente precisa tomar cuidado, né? E os espíritos amigos são tão generosos, tão carinhosos, que eles são muito cuidadosos com a gente, né? Aí o Hilário falou assim, como isso é lamentável, alegou o meu companheiro penalizado. O ministro, todavia, explicou paciente. Cada estágio na vida se caracteriza por finalidades específicas. O mel, né, da abelha, né, é saboroso néctar para a criança, mas não deve ser ministrado indiscriminadamente. Reclama a dosagem, para não vir a ser importuno laxante, né? Então aqui o Clarence está dizendo que cada fase da nossa vida, cada estágio que a gente está vivendo, você tem necessidades diferentes, né? Você tem prioridades diferentes. Tá? E o mel, ele usa a comparação, né, do mel, que é um alimento saboroso e tal, pode ser muito interessante para a criança, inclusive, pode fazer muito bem para a criança, diz que até ajuda, né, no desenvolvimento do sistema nervoso, facilita a aprendizagem, interessante a questão do mel. Só que não deve ser ministrado em altas doses, né? Assim como a verdade, a lembrança, o conhecimento, né, não pode ser dado assim em doses altas, porque pode fazer mal. O mel pode se tornar um laxante, né, ser ministrado mais do que nós suportamos, né? E a criança, inclusive, né? Nós somos crianças espirituais. O contato com o reino espiritual, enquanto nos demoramos no envoltório terrestre, não pode ser dilatado em toda a extensão, para que nossa alma não afrouxe o interesse de lutar dignamente até o fim do corpo. Estão vendo? Então a gente não pode ter muita... Veja bem, nós estamos conhecendo, estamos estudando o plano espiritual, é importante conhecimento e tal.
Outra coisa é nós termos uma visão clara, uma vivência de contato com essa realidade assim, muito aberta, né? Através de sonhos, através de desprendimentos. É preciso muito cuidado. Por quê? Porque ele diz aqui, não pode ser dilatado em toda a extensão para que a nossa alma não afrouxe o interesse de lutar dignamente até o fim do corpo. Porque a gente pode ter o interesse, o apego à vida afrouxado. Inclusive o instinto de conservação da vida, né, que trabalha para a gente querer viver, né, pode sofrer prejuízos aí, nós podemos ter a nossa vontade de viver afrouxada, o interesse de trabalhar, o interesse de aprender aqui, de conviver, né, pode ter esses interesses afrouxados, né, pela vontade predominante de libertar-se do corpo e voltar para a realidade espiritual. Né? Então é um ajustamento muito delicado isso. Até porque muitas pessoas, elas além delas ficarem querendo voltar para a vida espiritual, e até para os umbrais, pessoal, até para os umbrais, tem espírito que sente falta das regiões umbralinas, né? Sente falta de voltar a ficar sem o corpo. Tem muitos espíritos que nem aceitaram a vida material, não aceitaram ter reencarnado, né? Então, além da vontade de sair, nem tinha aceitado vir. Então, olha como é delicado, né? Por exemplo, no caso de suicidas, é muito mais delicado, porque a pessoa, quando faz uma vez o suicídio, ela tem uma tendência de repetir várias vezes, em várias encarnações, com a vida como que um vício. Então ela não vê a hora de largar de novo o corpo. Por mais doloroso que seja o processo do suicídio, vira como que uma compulsão, vira como que um vício para o suicida, né? De tal forma que qualquer coisa, qualquer problema que surge na vida do suicida, daquele que já se suicidou em outras existências, ele já começa a pensar em se matar de novo. Qualquer desafio, qualquer desavença, qualquer discórdia, qualquer problema que surge, já vem o pensamento de se matar. É como se tivesse criado um condicionamento, uma espécie de fuga, uma rota de fuga, né? Em que sempre está presente aquele desejo de se matar. A pessoa tem que ir administrando, mas sempre está lá aquele risco, aquela ideia, né? Que acaba sendo alimentada também por outros espíritos suicidas ou que querem nos destruir, né? Por isso que nós temos que cortar esse tipo de pensamento e querermos viver, né? Estimular o desejo de viver, de gostar da vida, o que não é fácil para a pessoa com tendência suicida, mas que precisa buscar todo tipo de ajuda, né? Que seja medicamentosa, psicoterápica, espiritual, desobsessiva, passe, oração, tudo. Tem que usar todos os recursos, né? Para manter-se ainda querendo viver, ainda, né, se interessando pela vida, né? Aqui no caso da Antonina não era para tanto, né? Eu estou citando no caso dos suicidas, tá? Mas ela também não podia ter grandes visões, grandes recordações, senão ela poderia entrar num estado de melancolia aí, tristeza, vontade de voltar à vida espiritual, né? Aí só para terminar, né? Antonina lembrar-se-á de nossa excursão, mas de modo vago, como quem traz no campo vivo da alma um belo quadro de esbatidos contornos. Recordar-se-á, porém, do filhinho mais vivamente, o bastante para sentir-se reconfortada e convicta de que Marcos a espera na vida maior. Semelhante certeza ser-lhe-á doce alimento ao coração. Tá? Então, é apenas o que ela pode lembrar. Uma lembrança vaga, vai lembrar do filhinho dela, sim, mas de todo o resto de uma forma muito vaga, tá? Para que ela não fique muito excitada, né, pelas visões que ela guardasse, ok? Pessoal, nós vamos finalizar aqui, já estamos no nosso horário,
Nós vamos começar os passes, né? Para quem desejar, para quem estiver precisando, né? Podem colocar aí, eu quero passe, pode escrever, né? Ou o nome de alguém que deseja que a gente faça a vibração. Nós citaremos o seu nome, né? E lembraremos das pessoas que você está intercedendo, né? Por quem você está intercedendo, tá bom? Então, nós vamos fazer uma prece, só vou me ajeitar aqui. Nós vamos fazer uma prece. Em seguida, a aplicação do passe, né? Lembrando que o passe não se trata das minhas energias somente, também tem as minhas energias, as energias dos espíritos que me auxiliam, mas também e principalmente das energias de todos que estão participando conosco, tá? É o somatório dessas forças que nós vamos direcionando para este ou para aquele, junto com os espíritos amigos que estão em cada lar, que estão acompanhando em cada pessoa que está pedindo passe, né, que está pedindo ajuda, ok?